Boa tarde a todos. Nós começamos agora a versão online do nosso seminário de Direito Penal. Estamos muito felizes que nós vamos poder dar seguimento ao nosso seminário. O professor Saulo de Carvalho, o professor Tiago Joffre e eu, Antônio Martins, convidando um grande penalista, um grande dogmático, com preocupações quanto à política criminal, que é o meu colega e amigo, professor doutor Fábio Roberto Dávila, que é professor titular da PUC do Rio Grande do Sul, participa do programa de pós-graduação de Ciências Criminais da PUC do Rio Grande do Sul, é coordenador da revista de estudos criminais, acho que uma das duas, eu diria, mais importantes publicações em ciências criminais do Brasil, é doutor em Direito Penal pela Universidade de Coimbra, pós-doutor pela Universidade de Frankfurt. Inúmeras publicações poderiam ser mencionadas, eu vou me ater a alguns livros que são Ofensividade em Direito Penal, Ofensividade e Crimes Omissivos Próprios, publicado em Portugal, que é a tese de doutorado do professor Fábio, crime culposo e teoria da imputação objetiva, um pouco mais recente, direito penal e política criminal no terceiro milênio. Fábio, é um enorme prazer para o Saulo, para o Tiago e para mim contar com a sua presença no nosso seminário. Estamos muito esperançosos com esse novo formato, que inclusive nos permite, sem deslocamento, poder contar com a sua participação. E antes de passar a palavra a você, gostaria ainda de agradecer profundamente a ajuda do Ricardo Krug na organização técnica, tecnológica. O Ricardo é um brilhante penalista, mestrando pela Universidade de São Paulo, sob a orientação do professor Maurício Dieter, e se prontificou a nos ajudar nessa empreitada. Muito obrigado. E gostaria de dizer ainda que as perguntas, as eventuais perguntas, podem ser feitas pelo chat do YouTube, enquanto o professor Fábio nos brinda com a conferência, e depois nós reproduzimos ou passamos a ele e abriremos, assim como na versão presencial, uma oportunidade para o debate. Muito obrigado. Fábio, novamente, um enorme prazer estar com você. Muito obrigado pela presença e a palavra é sua. Meu querido amigo Antônio, gostaria inicialmente de agradecer a minha alegria, a minha honra de estar aqui com vocês. Falar para o Rio de Janeiro é algo muito especial para mim. Tenho familiares no Rio, tenho muitos amigos no Rio, mas especialmente, e o Antônio sabe disso, tenho também na pessoa do Antônio uma amizade que me recorda coisas muito, muito boas, um momento muito bom da minha vida. Conheci o Antônio durante o meu estágio pós-doutoral em Frankfurt. Estivemos em várias ocasiões juntos e sempre, eu diria, com esse frescor que a pesquisa no exterior nos coloca, coisas que às vezes a gente sente uma falta imensa quando somos atropelados pelo cotidiano. Então, Antônio, poder estar aqui e atender esse convite que me formulaste é um motivo de enorme alegria. Mas enorme alegria também porque é um convite que chegou por mim via WhatsApp, pela mão do Antônio, mas vem assinado pelo professor Tiago e pelo professor Saulo de Carvalho, pessoas a quem quero muito bem e a quem respeito profundamente. Enfim, representantes de uma escola que já tem larga história, que é a Escola de Ciências Criminais do Rio de Janeiro, que, enfim, já passou por nomes que são icônicos na nossa literatura e que, de um certo modo, me honra ainda mais por poder estabelecer esse diálogo com vocês. Tiago, muito obrigado. Antônio, muito obrigado. Espero, de algum modo, contribuir para as reflexões em torno da temática do direito penal, tendo em conta que estamos a viver momentos
particularmente duros, né? Imagino que todos estão nas suas casas com uma rotina completamente alterada. Estamos, portanto, num momento muito especial, né? Não só da nossa vida no Brasil, mas da vida nossa enquanto humanidade. Então, espero, de algum modo, poder contribuir. Professor Saulo de Carvalho, né? Uma alegria reencontrá-lo. Sinta-se abraçado. Estou aqui com o chimarrão, Saulo. Não posso passar hoje. Não é possível. Tá? Será virtual o chimarrão, virtual. Desculpe o atraso, Fábio. Eu estava com problema de conexão. Prazer te ver, meu irmão. Muito obrigado por participar. Todo meu. Registrava aqui a minha alegria. Muito obrigado mesmo, gente. Muito obrigado. Antônio, Thiago, um abraço. Mas vamos para aquilo que interessa. Né? Vamos para as coisas do direito penal, para aquilo que eu vim aqui. Eu gostaria de começar a minha fala com uma breve leitura. Uma breve leitura que eu não vou dar o autor, né, dessas letras, mas logo após, sim, mas eu quero apenas que vocês percebam a atualidade disso que está sendo dito aqui. Estou lendo para vocês. Abre aspas. Hoje, entretanto, se nota no processo legislativo de formulação dos tipos tendência a mais largo emprego de termos normativos, no que se reflete o propósito de atender à inclinação moderna, à maior liberdade de ação dos juízes. Busca-se criar um direito mais capaz de ajustar-se às condições políticos-sociais do momento, mas diminui-se a firmeza do direito que se apoia na precisão dos tipos. Por isso, lhe é desfavorável a minha opinião, lhe é desfavorável a opinião quase unânime da doutrina. Mais longa ainda leva a insegurança na zona do ilícito penal a aplicação da analogia, feita embora sobre a base de um tipo legal que, ao lado das figuras fixadas na lei, admite uma incriminação orientada por princípios incertos, como são o sentimento do povo ou o interesse comum, que se confunde com o da classe politicamente dominante. É a forma mais espúria de contrariedade ao tipo que infestou o direito penal moderno. E segue, fecho aspas, segue com mais algumas observações. Essas palavras são de, ao meu modesto juízo, talvez o maior penalista que esse país já teve a honra de ver, que é o nosso saudoso Aníbal Bruno. Em um escrito em homenagem ao professor Nelson Hungria. Esta é a última página desse escrito. A preocupação do professor Aníbal Bruno, que ao meu juízo, mudando pequenas peças, é absolutamente atual. É aquilo que eu gostaria de trazer para todos vocês como abertura da minha fala. É o meu ponto de partida e será o meu ponto de chegada. Numa digressão que eu gostaria de ter com vocês, espero que seja, de algum modo, útil. Portanto, deixamos esta fala do saudoso Aníbal Bruno, que também pretende ser uma homenagem ao Rio de Janeiro, na medida em que ele tinha pelo Rio, pelas pessoas do Rio, um carinho absolutamente enorme, fez do Rio a casa dele. Portanto, feito isto, eu gostaria de começar aqui algumas reflexões. O professor Saulo de Carvalho me conhece muito bem e já me ouviu falar algumas coisas que eu vou repetir hoje. Eu nunca gostei muito da palavra crise. Acho que a palavra crise está um pouco gasta. Foi usada em demasia. Lá pelos idos de 2099, eu e o Saulo e muitos outros em Porto Alegre, acho que era impossível pegar uma obra recente que não abrisse falando da crise. O mundo era
ou estava virado numa grande crise. Eu confesso que eu, durante muito tempo, me esquivei desse conceito por achar que ele devorava tudo, né? E se tudo é crise, nada é crise, né? Mas eu me rendi a ele nesses últimos dias. Eu penso que esse último ano e o atual ano merecem, sim, o adjetivo, né, de dizer crítico, de se dizer crítico. Vivemos, julgo eu, sim, hoje, uma crise que eu diria que é política, é histórica, é jurídica, mas é, para aquilo que me interessa hoje, fundamentalmente, uma crise também científica, uma crise da própria ciência, e que se dá em meio a uma pandemia histórica, que faz com que algumas coisas, por vezes, sejam até mesmo catalisadas. Alguns desdobramentos se mostram hoje, eu acho, especialmente visíveis, porque talvez o maior mal das coisas é a sua invisibilidade. Por isso, períodos de extremos, ao menos faz com que alguns véus caiam, e a gente possa ver com maior nitidez as coisas, embora sejam sempre elas no seu, né, no seu momento, digamos, no seu clímax, né, no seu superlativo, mas pelo menos dá as caras. Eu diria que o momento de hoje é de tamanha crise para a ciência, que já não é mais possível hoje falar em diferença entre química e alquimia. Se perguntasse a qualquer um de nós qual a diferença entre química e alquimia, a resposta seria clara: a química inaugura o método científico, a química é a ciência, a alquimia não. Num período em que nem mesmo afirmar que a Terra não é plana pode ser uma assertiva livre de contestações, é um tempo muito delicado, é um tempo muito complexo, um tempo em que parece que a razão não encontra lugar. Nós vivemos efetivamente um tempo em que o poder do argumento, né, e o poder da ideia de razão, na sua concepção mais moderna, né, parece já não encontrar lugar. Não há, por vezes, argumento capaz de dissuadir alguém e, por meio do diálogo, construir consenso sobre qualquer coisa que seja. Parece que nós vivemos efetivamente um momento, e eu digo isso com muito pesar, um momento obscurantista em muitas dimensões da vida. E não me parece que isso não se aplique ao direito. Portanto, aquilo que eu pretendo refletir com vocês hoje não é algo que possa ser separado, fragmentado num pedaço da vida que é a nossa vida, a vida jurídica, portanto, a vida que o direito cobre, a vida, portanto, que é apropriada pelo direito. Não, isso nada mais é do que uma pequena parte de um todo que transcende muito o problema jurídico. Portanto, eu queria inicialmente dizer que é assim que eu me sinto hoje e é a partir dessa perspectiva que eu pretendo fazer algumas ponderações. E eu vou começar com aquilo que, penso eu, muito explica a minha preocupação, porque a minha fala é uma fala de preocupação antes de qualquer coisa, tá? Uma fala de preocupação, é menos uma fala de alguém que vem trazer a solução dos problemas do mundo, mas mais de alguém que pretende pontuar algumas questões que merecem a nossa atenção. Tá? E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar com todos vocês é o contexto da justiça penal, no qual eu vislumbro. Agora vamos pegar essas crises que eu falei e vamos dar a elas uma delimitação, portanto, vamos diminuir o escopo daquilo que nós estamos tratando aqui. Eu acho que nós vivemos na justiça penal uma crise de papéis.
Tá? E por que uma crise de papéis? Ou seja, hoje eu penso que o magistrado, e aqui, veja, eu estou falando do magistrado criminal, tá? O juiz criminal. Eu penso que o juiz criminal, por vezes... E veja, vamos lá, tudo que eu vou dizer aqui, as críticas que eu vou dizer, eu não estou querendo separar pessoas boas de pessoas más. Tá? Não é uma questão nesta linha de coisas. Tá? Não, tá? O juiz penal, ele se traveste de legislador em prol de uma pauta político-criminal que é dele. Ou, o que é ainda pior, em alguns casos é institucional. Embora não oficial. Vejam só o que eu estou dizendo. O magistrado se traveste de legislador em prol de uma pauta político-criminal que, por vezes, é dele, é quase que caseira, se não institucional ou institucionalizada, ou encampada pela instituição, mas não oficial. E, no mais das vezes, me perdoem, fortemente populista. Esse magistrado, não em raras ocasiões, sai do seu papel, ao meu juízo, democraticamente legítimo, e se converte em uma figura icônica, uma figura heróica. O juiz herói, o juiz justiceiro, o juiz salvador, e se sente verdadeiramente assim. Alguém que tem, né, nas suas mãos uma tarefa quase que mitológica, uma saga mitológica de reconstrução de um estado de coisas que, ao ver dele, ou ao ver de um grupo, ou até mesmo uma perspectiva institucional, em alguns casos, precisa ser revista. Nesse contexto de coisas, em que as pessoas, por vezes, encampam papéis que não são democraticamente os seus, argumentos como esse é o único jeito, essa é a única forma, não há outro modo senão esse passam a legitimar determinadas atuações que são consideradas necessárias para que se obtenha determinados objetivos considerados legítimos. E nesse caminho, por vezes, a regra, a lei, é um obstáculo, é um problema. O procedimento pode ser, para mim, um estorvo. Eu preciso e quero chegar a algum lugar, mas, por vezes, a norma me atrapalha, o procedimento me demora e o princípio me incomoda. E dentro desta lógica, é preciso pagar, por vezes, o preço de algumas convicções. E o pagamento do preço é justamente a violação da regra, o afastamento do princípio e talvez, né, um salto olímpico sobre a lei. E isto é visto como o custo necessário para se alcançar determinado objetivo. Quase qual alguém, numa lógica de guerra, pressupõe que para vencer a guerra eu preciso ter baixas. Pessoas vão morrer. Sinto muito. Sinto muito, não posso fazer nada. Nós precisamos ganhar essa guerra. E as baixas são necessárias. É claro, pessoal, é claro, nós não sejamos ingênuos, né, que as bandeiras são sempre bonitas. A bandeira sempre é uma coisa boa. Tá? Ou seja, a bandeira pode invocar, né, por vezes, a vontade do povo, por vezes, sob o argumento, né, de conhecer, eu não sei como isso, mas talvez com algum poder que eu não possuo, conseguir saber qual é a vontade do povo, o desejo do povo, o espírito do povo, e, portanto, falar em nome desse espírito, e assim eu falo, e assim me manifesto, tá? Por meio de bandeiras como o combate à corrupção,
por meio de, enfim, bandeiras variadas. Não importa a minha bandeira. Aquilo que eu coloco e estou aqui registrando é a forma como isto se constrói, ou isso está, por vezes, a se construir. Eu até peço desculpas se está entrando um raio de sol aqui pela minha janela, está iluminando, está com um efeito aqui meio... não esperava, mas enfim, vamos com o sol assim mesmo. Acho que não está atrapalhando, né? Não está atrapalhando, imagino, né? Não. Então tá, então a gente segue por aí. Né? E veja, no meio disso tudo, e só peço que vocês não me pintem como, né, um pessimista demasiado, porque eu sou um otimista, pelo contrário. Tá? No meio disso tudo, nós temos, junto desta crise de papéis, que eu vejo, pelo menos dessa forma, tá? Uma crise de empatia. O que eu quero dizer com uma crise de empatia? Falávamos hoje, à 1h30, teve uma fala do Luiz Greco aqui na PUC, pelo Instituto Eduardo Corrêa, e falava sobre o juiz robô. E uma breve fala minha, eu coloquei justamente que aquilo que importa, por vezes, no magistrado é a capacidade dele, enquanto ser humano, de estabelecer laços de empatia. Tá? Nós nunca vivemos um momento em que fosse tão fácil criar rupturas nesta relação tão humana, que é a relação de empatia. Ou seja, a criação de inimigos, a criação de grupos opositores, a criação digamos, de oposição, às vezes até mesmo quase oficial, né? Nunca foi tão fácil. E basta ver isso em âmbito político. A construção de inimigos nunca foi tarefa tão simples de se obter. Logo, nós temos uma justiça criminal em que os papéis, por vezes, se confundem, e, obviamente, que isso que eu falo do magistrado se projeta em vários outros âmbitos do direito. Eu estou falando aqui do magistrado porque é essa pessoa, ao meu juízo, central para tudo que eu vou dizer a seguir, e veja que está diretamente ligado também com a fala do professor Aníbal Bruno. Era a preocupação dele naquela altura. Tá? E é esta preocupação que eu gostaria de colocar aqui para vocês, mas, obviamente, que não é um problema que se restringe ao magistrado. Tá? Pois bem, seguramos este contexto. Tá? Um contexto em que eu tenho problema de papéis, tenho uma crise de empatia e tenho uma vontade enorme de alcançar a todo custo determinados resultados no âmbito do sistema penal. Seguramos isso aqui e vamos agora olhar para o outro lado. A dogmática. Tá? O que é dogmática e o que a dogmática sempre quis? O que a dogmática sempre desejou? E veja, e obviamente que quando eu estou falando de dogmática aqui, eu não estou falando daquela dogmática que nós, no Brasil, e de forma legítima, criticamos há muito tempo, que se confunde com uma manualística barata, rasteira, né, emburrecedora. Não é disso que estamos falando. Tá? Já que a dogmática é visto como o quê? Tá? Como um conjunto de regras voltados à racionalização do direito penal e desenvolvidos, pelo conjunto de regras desenvolvido nos limites da lei pautado pelos princípios reitores do direito penal. Ou seja, a grande vontade da dogmática penal sempre foi, lembrem, né, basta lembrar aqui as obras, né, os artigos do final do século XIX do grande von List, né, em que estabelecia a dogmática penal como a barreira infranqueável, né, da política criminal. O direito penal como o elemento de segurança, a dogmática penal como elemento de segurança, de garantia, onde estivesse ali consolidado os direitos de cada um de nós. Portanto, um limite intransponível. Tá? É dentro dessa ideia dogmática que eu pretendo seguir aqui com vocês. Vejam só. O que se esperava, e o que se espera, em alguma medida, né, de uma dogmática com essa pretensão? Né? O que se espera e que se esperava dela é que coubesse a dogmática, né, o afastamento, em maior medida possível, não completo, obviamente, porque isso seria
absolutamente impossível, mas afastamento em maior medida possível, primeiro, da manipulação do direito penal, e segundo, de um direito penal com pulsões irracionais, de um direito penal não igualitário, direito penal irracional. Ou seja, o que se buscava no direito penal, na dogmática penal, é que ela estabelecesse um direito penal construído pelo caminho e não pelo ponto de chegada. Um direito penal, repito, que se legitimasse pelo caminho, pela construção, e não, repito, pelo ponto de chegada. Eu me lembro sempre, Salo que esteve comigo em Coimbra, e vai recordar disso, nossas conversas lá, me lembro sempre do professor Costa Andrade, das suas aulas, em que dizia que havia pretores em Roma que primeiro decidiam, e depois dizia a seus assistentes: esta é a decisão, busquem a fundamentação. Ou seja, é exatamente esse contexto de coisas, e contra isso que se construiu a dogmática do século XIX. Né? Ou seja, eu não posso decidir antes da construção jurídica. Quer dizer, a construção jurídica tem que me dar a decisão, e não o oposto. E logo, esse caminho deveria legitimar e até mesmo fazer com que eu, magistrado, por vezes tivesse que dizer: olha, não é isso que eu gostaria de dizer nesse caso. Mas é isto que o direito penal me diz como legítimo, me coloca como legítimo. Ou seja, é um saber que seria construído a muitas mãos, e que, sendo construído a muitas mãos, e que somente sendo construído a muitas mãos seria legítimo, teria que, por vezes, conter o próprio prolator do direito enquanto magistrado, no caso concreto. Diz: olha, eu até não sei se estou muito de acordo com isso, mas o direito, enquanto espaço de consenso que me chega por meio de leis e princípios que se impõem a mim, me obrigam a dizer isso. Essa é a ideia. E isso está na gênese da dogmática penal. Está nos ossos, está gravado nos ossos do direito penal. Ou seja, e é assim que ele foi construído fundamentalmente, repito, no século XIX. Veja, e agora aqui eu volto mais uma vez ao texto do Aníbal Bruno, na parte em que eu não li para vocês. Ele vai dizer o seguinte: essas poucas observações sobre alguns problemas penais terão mostrado que o conceito do tipo é um critério que domina a teoria do direito punitivo e, além dela, vai influir na zona mais larga do direito político. Alguns antidogmáticos têm acusado esse critério de demasiadamente formal, mas Belin soube responder-lhes que esse formalismo é a própria lei que impõe e que, através dele, é que se promove a segurança do direito. Qual é o problema do Aníbal Bruno aqui? O Aníbal Bruno vê, de um lado, o surgimento de uma tendência, não apenas a questão do neocantismo na Europa, né? Porque a influência neocantista na Europa, com o São Sentimento do Povo e o direito penal nazista e o uso que foi feito do neocantismo nesse momento. Ele vê também, de outro lado, o finalismo. Vê o finalismo e os riscos desse finalismo, os perigos que o finalismo coloca. E aqui, nesse texto em particular, ele vai dizer o seguinte: olha, essa tendência exacerbadamente normativista leva com que os tipos penais se diluam na mão do julgador. E isto é muito ruim. Isto é muito ruim porque isso torna o direito um direito maleável, um direito manipulável. E contra isto deve se impor a dogmática. E contra isto já respondeu adequadamente Belin. E ele estava falando aqui, obviamente, da pretensão de Belin de tipos penais o mais descritivos possíveis, o mais fechados possíveis, e, portanto, aqueles que dessem mais segurança. Veja, isso está, portanto, na própria palavra de Aníbal Bruno, nas primeiras proposições do Belin. Eu quero
um direito penal, leia-se aqui uma dogmática penal, que limite o julgador, que dê segurança ao receptor, ao destinatário, ou como diria um amigo, ao freguês do direito penal. Tá? É isso que eu quero. Mas veja, também foi assim na causalidade. Todo mundo critica a causalidade. A teoria da condição qua non, uma barbaridade. Eu já critiquei já em obras, hoje tem uma perspectiva um pouco diferente. O tempo, a idade faz bem para a gente. Todos criticam a causalidade, mas a causalidade foi um ganho na história do direito penal brutal, porque a causalidade ela se opôs a uma imputação que podia até então ter base supersticiosa. Ou seja, a exigência de uma causalidade lógico-natural, né, ela surge para fazer com que a imputação não extrapolasse determinados limites. Ou seja, impondo uma racionalidade, ainda que uma racionalidade do mundo naturalista, que era o positivismo naturalista da época, limitando o julgador. Olha, disso não pode escapar, eu preciso de uma relação causal. Eu preciso de uma relação causal. Tá? A mesma coisa foi com o resultado. Por que o resultado? O resultado, a necessidade do resultado que está em Beccaria, a verdadeira medida do crime é o resultado, e não a vontade de quem o comete. Erraram aqueles que acreditaram que era a vontade de quem o comete. Ao que se opunha esta fixação, esta preocupação com o resultado? Porque a exteriorização da ação, o resultado, levava a uma concretude do crime no mundo, se opondo a um período em que o direito penal se confundia com a igreja e entrava na mente, no espírito das pessoas, regulando não apenas o mundo externo, mas também o mundo interno, fazendo com que eu, enquanto pessoa, não tivesse espaço para ser eu mesmo verdadeiramente. O direito penal estava dentro de mim, punindo as minhas inclinações. Ou seja, essa busca pelo resultado natural ou jurídico era aquilo que afastava o direito penal de movimentos de tendências que surgem depois também. Em alemão, eles falaram em Täterstrafrecht, ou Gesinnungsstrafrecht, o direito penal do autor, e aquilo que é ainda pior do que isso, o direito penal da inclinação, fazendo que nós, digamos, enquanto direito penal democrático, nos comprometesse com uma perspectiva de direito penal, que é o direito penal do fato. E, por isso, um direito penal que vai valorizar o que? O tipo objetivo. Um tipo objetivo gordo, pesado, com resultado, com causalidade, com elementos densos. Disso eu não posso passar. Se eu não chegar a isto, nem a vontade do sujeito me interessa. Eu preciso disso. E isto fez com que o direito penal se projetasse de maneira importante aqui. Só que as coisas seguem. As coisas seguem e nós começamos a sentir algumas tendências em que toda essa pretensão começa a sofrer uma espécie de erosão, não intencional, mas quase que como por descobertas. E eu falo descobertas porque é assim que a literatura penal, ela por vezes registra, em alemão, entdecken, descobrir. Então chega lá o Mayer e entdecken os elementos normativos do tipo, e as coisas começam a ganhar uma maior complexidade, e chega o Veltz e vai dizer, olha, o resultado não é tão importante assim, o mais importante é a intenção. E o perigo de um Gesinnungsstrafrecht, um direito penal de inclinação, de vontade, volta à pauta, volta à baila e preocupa autores daquela época. Essa preocupação, entretanto, parece que ficou no passado. Né? Chegou um momento que isso já não é mais sequer mencionado. O finalismo veio, encontrou muita receptividade no Brasil, os riscos não pareciam mais se colocar e as coisas seguiram. De lá para cá, pessoal, eu não quero cansá-los em demasia, eu já vou começar a me encaminhar. De lá para cá, as coisas, ao meu juízo, aumentaram muito em complexidade e o cenário piorou muito no que diz respeito à pretensão inicial que eu registrei a todos vocês. De um certo modo, o desenvolvimento da dogmática penal levou a uma tendência de encurtamento dos dois grandes eixos que constroem toda a teoria do crime, que é o desvalor do resultado e o desvalor da ação.
encurtamento é até uma postura, eu diria, otimista. Porque, em alguma medida, eu diria até mesmo o total esfacelamento desses dois núcleos de conformação do crime. Por quê? O resultado, de um lado, no que diz respeito ao valor do resultado, o resultado por si, é hoje espiritualizado em nível absurdo. Bem jurídico, por vezes nem precisa, fala-se em função, fala-se em mera violação de um dever. A causalidade está no processo de enorme espiritualização, desde os problemas da responsabilidade pelo produto, em que, ao não se saber se de um fator advém o resultado, eu posso pressupor que, olha, tudo leva a crer que advém, mas eu não sei bem, mas na falta de uma explicação melhor, então, está bem. Ou seja, se eu não tenho algo que explique melhor a relação de causalidade, ela passa a se afirmar como uma probabilidade, na ausência de alternativa, uma probabilidade que se converte em causalidade. Ou seja, a causalidade passa a ser qualquer coisa que não se aproxima, nem perto chega de um efetivo vínculo causal, ainda que lógico. Ainda que lógico e não propriamente naturalístico. Isto aqui de um lado. De outro lado, no que diz respeito ao tipo subjetivo, o dolo sofre um processo de cada vez maior afastamento das proposições iniciais do próprio finalismo e entra numa grande tendência normativista. A cegueira deliberada é só uma manifestação disso tudo, mas efetivamente o dolo enquanto vontade hoje é questionado por muitos. Isso faz com que o dolo se aproxime muito de uma grande culpa consciente. Ou seja, eu abandono o resultado, abandono a necessidade efetiva da causalidade, abandono, por vezes, a importância da vontade e acabo me colocando num centro onde eu vejo, de um lado, a culpa como grande modelo e, de outro, a violação do dever como a objetividade disso tudo. Isto é muito mais que um mero encurtamento. Ao meu juízo, leva quase que um esfacelamento, se eu vejo de ambos os lados. Quando isso chega no Brasil, as coisas, se vocês me permitem, pioram muitíssimo. Porque nós temos visto, e eu falo isto com alguma tristeza, na última década, brilhantes trabalhos de pesquisa que tratam da literatura estrangeira e a incorporam sem levar em conta que no Brasil existe uma coisa chamada direito positivo, lei. E o princípio da legalidade, por incrível que pareça, por mais que nós possamos criticá-lo, tem um papel fundamental na segurança de toda e qualquer pessoa. Muitas das teorias, não por todos, evidentemente, não é isso que eu estou dizendo, mas muitas dessas teorias são trazidas para cá, por exemplo, sem que nós tivéssemos um artigo 13 que exige uma relação de causa e efeito, sem que nós tivéssemos um artigo 18 que limita a imputação a determinadas formas muito específicas, sem que nós tivéssemos, no que diz respeito ao dever de garantia, uma conformação muito específica no artigo 13, parágrafo 2º, que não admite a simples incorporação de doutrinas estrangeiras, lá formuladas e muito bem formuladas, mas diante de um outro contexto de direito positivo. Quando isso é trazido para o Brasil, isso vem autorizado e aplaudido pela academia, nós temos um curioso efeito, que é um efeito de flexibilização da lei ou de desconsideração do efetivo poder da lei enquanto elemento de limite intransponível, e a mensagem que nós, professores, damos ao judiciário é que, de fato, a lei é um referencial soft. A lei é soft law. A lei é um referencial de conveniência. A lei eu reivindico quando me interessa. E isto, num contexto que se projeta naqueles termos que eu acabei de referir para vocês, faz com que a dogmática hoje passe a ser uma loja de souvenirs em que as pessoas entram e escolhem a teoria que lhe convém, e, de um outro lado, a lei. Bom, a lei passa a ser um espaço onde a interpretação é tal qual, por vezes, aquilo que eu encontro com as minhas filhas. Às vezes eu digo para minhas filhas, mas filha, isso não é uma tartaruga. E ela diz para mim, papai, é sim, papai, porque a minha tartaruga ela é diferente. Esse argumento é o argumento mais poderoso que eu já vi na minha vida. Quando a tartaruga de alguém ela é muito diferente de todas as demais, mas basta que seja dela, esse argumento é intransponível, né? E passa a ser algo
violento, algo poderosíssimo na aplicação da lei penal. Tudo isso posto e acabado, a pergunta fundamental que chegamos é: o que se espera da dogmática penal nos dias de hoje? Pois bem, num Dienstag-seminário em Frankfurt, há muito tempos atrás, acho que na querida presença do meu amigo Antônio, eu escutava o professor Fischer, numa crítica muito dura, dizendo que na Alemanha, os juízes já não liam os grandes doutrinadores, liam os códigos penais comentados. Talvez o Antônio lembre disso, se ele estava lá. E que, por vezes, a academia e a dogmática, portanto, de caráter mais científico, de produção mais científica e, portanto, mais livre, a ela restava, de um certo modo, um espaço de contraponto, um espaço de crítica. Não um espaço relevante de crítica, mas um espaço capaz de, ao menos, demonstrar ou acusar ou denunciar o afastamento de determinados movimentos, de determinadas práticas, daquilo que seria o aceitável dentro de um Estado democrático de direito. Algo mais ou menos como, em alguma medida, Axel Honneth, com o conceito de Anerkennung, dele vai dizer isso: olha, eu não há argumento no mundo que consiga terminar com o racismo no mundo, mas eu pelo menos tenho que ter argumentos para dizer isto é um comportamento racista, isto eu não aceito, isto é inadmissível. Pelo menos eu preciso dizer, olha, não há como afirmar, não há como impor que não haja machismo no mundo, não há como exterminar isto, não há argumento que consiga, no mundo prático, exterminar o problema do machismo, mas eu pelo menos tenho que ter elementos, critérios para dizer que isso é inaceitável. Isto é inaceitável. Num país onde mulheres e homens têm direitos iguais, isto é inaceitável. Essa capacidade de criar o contraste, isto é um papel, olha, irrenunciável da dogmática penal e da academia. É o meu juízo, sem dúvida. Mas eu, talvez demasiadamente otimista, penso que há um espaço que pode ainda ser e deve ser ainda explorado por todos nós. Há uma pesquisa que eu não saberia, a minha memória não permite dar a fonte para vocês, que explora a presença de acadêmicos de altíssima qualidade no período nacional-socialista. Acadêmicos que se engajaram no nazismo. E esta pesquisa ela faz um questionamento muito importante. Como isso é possível? Não seria de se esperar que o estudo, a leitura, o aprofundamento nas artes afastasse, ou viesse a afastar, ou viesse a tornar para alguém algo insuportável ver a morte absolutamente gratuita de milhares de pessoas, simplesmente pelo seu credo, pela sua cor, pela sua convicção. Não seria de se esperar ao menos isso? Como isso acontece? Essas grandes questões são questões de difícil solução, mas nós podemos pelo menos levantar hipóteses. Uma das hipóteses, não há dúvida nenhuma, é a diferença profunda entre informar e formar. Há uma diferença aqui brutal. E eu penso que, sinceramente, nós não podemos esperar da dogmática penal que ela seja capaz de impor parâmetros de racionalidade no mundo prático, se não tiver do outro lado alguém suscetível a acreditar que isto é algo bom para o mundo prático. Existe um provérbio, né, do mundo oriental que diz: não é possível ensinar a alguém aquilo que a pessoa acredita já saber e não necessita aprender. Logo, por vezes, não há contexto possível para que as ideias se concretizem de maneira efetiva. E aí, por vezes, ou não se tem razão, como diria o meu querido mestre, professor Faria Costa, ou não se tem razão, ou não se tem razão para o tempo em que se vive. Mas se nós concluirmos que há uma dimensão anterior que faz com que tudo se desarranje,
que é quando eu não consigo interagir por meio dos meus argumentos, que me parecem estarem de acordo com os argumentos, com os parâmetros gerais do Estado Democrático de Direito, mínimos, nós estamos falando aqui de detalhes, mas de argumentos mínimos, quando alguma coisa acontece, essa interlocução não se completa por algum motivo, há um problema, talvez, que está muito antes desta interação. É aquilo que a torna possível. É aquilo que a torna realizável. E aqui, e eu entro já na última parte da minha fala, eu penso que há algo a ser dito no que diz respeito ao fundamento e aquilo que domina os grandes sistemas do direito penal. Eu penso que nós, penalistas, nós, dogmatas, nos afastamos em demasiado daquilo que poderia hoje ser elementos capazes, aptos a uma maior coesão jurídica. O direito há muito tempo abandonou a filosofia. O direito há muito tempo tem namorado outros âmbitos do saber. E nós hoje estamos, para me valer aqui de uma obra magnífica, né, de um pensador que também ele tem as suas máculas históricas, que é o Martin Heidegger, estamos divididos entre saberes meramente instrumentais e saberes que são capazes de resgatar a reflexão, a meditação, e que, de um modo ou de outro, são aqueles responsáveis por aquilo que nós somos. Aquilo que nós somos, enquanto essência, não é possível ser medido a partir da utilidade, não é possível ser medido a partir da quantidade. São outros vetores, absolutamente outros vetores. E é por isso, e veja, eu digo isso com muito cuidado, é por isso que eu penso que, no momento atual, grandes sistemas de caráter utilitarista, de cariz utilitarista, eles não apenas não contribuem para a resolução dos grandes problemas penais hoje, como eles tornam estéril determinadas discussões. Alguns problemas sequer são problemas para aqueles que não o vejam, não veem. De outra parte, a filosofia, de outra parte, nos permite outros aportes, nos permite, de algum modo, manter ainda viva a possibilidade de um rearranjo de coisas num passo anterior, eu diria eu, à necessidade da interlocução jurídica propriamente dita. Ou seja, eu tenho trabalhado há muito tempo, o Saulo sabe, o Antônio sabe, eu penso que também o Tiago, eu tenho trabalhado muito com o fundamento ontológico, que sempre falou da ideia de cuidado. Recentemente, algumas pesquisas do Max Planck de ciência cognitiva e neurociência fizeram descobertas impressionantes. Descobertas a partir das quais é possível concluir de maneira categórica que todos nós estamos absolutamente interligados, mas interligados de maneira profunda e, por vezes, para muito além da nossa consciência. De tal modo que se eu vejo um ser humano sofrendo, ainda que eu não me ocupe cognitivamente daquilo e não vá para casa refletir sobre aquilo, eu por dentro sofro. E isso foi comprovado cientificamente a partir de uma série de reações neurocientíficas, a interligação entre seres. De tal modo, vou dizer mais, de tal modo que se alguém vê e sofre, eu, por estar em sintonia com essa pessoa, também sofro. Essas experiências e esses resultados nos trazem para uma nova conformação do ser-pessoa, aquilo que em alemão chamamos de Menschenbild, uma nova conformação do ser-pessoa em sentido estrito. Eu não sou só. Eu só sou o que sou porque vocês existem e só sou o que sou em vocês. Quando isto não é mais um dado filosófico, quando isso não é mais um argumento de uma filosofia existencialista, de algum doido, enfim, que não tinha o que fazer, como muitos acreditam, né? E passa a ser um dado concreto, apurável, eu começo a perceber que a minha felicidade depende da felicidade do outro. E essa constatação muda radicalmente determinadas relações. De tal modo que hoje é possível já identificar desdobramentos disso até mesmo na economia. Existe um movimento chamado Caring Economy, né, que combina
elementos do capitalismo e do socialismo em prol de uma relação na qual o vendedor se sente parte do comprador, e nessa relação comercial se constrói algo que está para muito além daquilo que é uma relação mercantológica, de mercado, né, mercadológica do século passado. E isso reinventa essas pessoas, e isso já é uma realidade. De tal modo que talvez nós pudéssemos pensar, e eu lanço isso para vocês aqui, talvez um caring criminal law, um direito penal em que as pessoas sejam reconstruídas, não necessariamente como uma solução para o problema prático da semana que vem no tribunal, mas talvez como elemento de base, indispensável para um contexto de coisas em que a interlocução jurídica se faça possível em parâmetros mínimos de coesão, de tal modo que a razão, os critérios racionais, embora eu sei que há muita crítica em torno dessa frase, mas eu estou falando aqui sempre numa perspectiva lipoaspirada, aquilo que é mínimo, possam ainda se fazerem presentes. E com isso eu garanto a vocês, muitos dos exemplos que eu poderia trazer, e caso vocês queiram, eu posso trazer, de aplicação prática dessa irracionalidade, possam ao menos constranger a quem faz, dar ao menos capacidade de consciência do absurdo de certas projeções penais sob perspectiva dogmática, já é um nível de lucidez. Enxergar o racismo, enxergar o machismo, já é um passo civilizacional. Nós estamos hoje no momento anterior a isto. Por vezes, não há sequer vergonha de determinadas soluções jurídicas, que, ao meu juízo, deveria deixar uma pessoa vermelha, ou pelo menos apta a esconder a sua decisão da vista de todos. Com isto, pessoal, eu me encaminho para o fim daquilo que gostaria que fosse uma breve reflexão e acabou se estendendo demasiado, mas que me coloque, eu espero que assim vocês me vejam, não como um pessimista, que eu não sou, e também não como um romântico, que eu também não sou, mas como alguém que talvez tenha uma visão um pouco dura da realidade, talvez isto sim, mas que acredita que a ciência, o saber, a arte, o estudo, não são para serem feitos com uma expectativa de resultados imediatos. Eles precisam, porque enquanto eles existirem, nós, enquanto pessoas, ainda somos culturalmente possíveis. Tá? Esta era a minha contribuição, espero de algum modo ter, enfim, sido útil para os debates nesta grande universidade que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Antônio, muito obrigado, Sala, muito obrigado, Thiago. Antônio, faz as honras, Sala. Fala, Sala. Posso fazer sim, aproveitar, Thiago, Antônio e Ricardo, que eu acho que está no bannerzinho do Introcrim ali, agora sim, cumprimentar de forma mais direta e efusiva meu amigo Fábio, dizer que é um grande prazer tê-lo mesmo na Faculdade Nacional de Direito, um prazer tê-lo mesmo, Fábio, e sobretudo te ouvir falar sobre essas questões que são tão caras, né? O debate sobre o que qual é o papel da dogmática hoje, na realidade, reflete a discussão sobre qual o nosso papel como pensadores do direito penal na contemporaneidade. A gente está falando da nossa função social, da nossa função política, da nossa função teórico-científica, né? Então, por isso isso toca tão fundo e, em determinados momentos, pode parecer tão pesado em oposição ao otimismo, né? Tu sabes que eu sou o oposto, eu sou um pessimista crônico. E por isso que a gente se entende tão bem, né? Mas queria te agradecer muito, tem várias questões, eu anotei várias questões que eu queria compartilhar, mas só deixar registrado aqui o prazer de ouvir o Fábio, porque somos amigos de longa data, nos conhecemos há bastante tempo,
final da década de 90, né, na construção do ITEC, antes mesmo do mestrado e do doutorado das ciências criminais. Deixe registrado, meu professor. Na especialização, antes. Depois fomos colegas na Unicinos, na pós-graduação, na PUC durante um bom período. E só para que o público conheça um pouco de como é generoso o Fábio Dávila, esse período que ele mencionou, que eu estive com ele e com o Paulo Vinícius em Coimbra, né? Fiquei um tempo além até do que eu pretendia, que era uma viagem de férias antes de ir para Sevilha lecionar no doutorado da Pablo de Olavide. O Fábio não só me recebeu na casa dele, como me cedeu o quarto dele para ficar naquele período. Então, é nesse nível de generosidade do Fábio, fora esse conhecimento que ao longo do tempo se consolidou, né? E o Fábio hoje é um dos grandes representantes do direito penal no Brasil, né? Um orgulho para todos nós tê-lo, Fábio. Obrigado, Saulo. Obrigado. Bom, eu queria aproveitar e dar também aí minha saudação ao Fábio, agradecer enormemente a fala, né, a sua aula, dizer que a gente comunga de um problema comum, né? Eu aproveitei, você já tinha desbravado esse campo aí da questão do conteúdo do injusto, né? O conteúdo material do delito, e essa é uma questão que me preocupa bastante, que fez eu desenvolver a minha tese de doutorado. Eu acho que as suas questões teóricas são sempre muito palpitantes para mim, porque é algo que eu ainda carrego, e eu acho que, de fato, a gente tem problemas graves na dogmática por ter rompido com algumas questões fundamentais, dentre elas, me parece, essa questão do resultado, da causalidade, né? A ideia de que o crime é, antes de mais nada, uma ofensa a outra pessoa, é algo que atinge o outro, né? E que a gente precisa partir daí, né? Senão a coisa se espiritualiza de uma maneira que a gente não consegue nunca retomar a essência e não sabe mais bem do que está falando. Na sua fala inicial, eu fiquei pensando, a gente tem algumas perguntas, eu vou colocar algo assim muito mais como um problema, né, do que como uma pergunta, depois eu vou ler aqui algumas perguntas que a gente está recebendo aí no YouTube, mas eu fiquei pensando de qual seria a razão, talvez, para essa centralidade que a discussão política criminal ganhou nos últimos tempos. E me parece que, num contexto desse de esfacelamento da própria ideia de ciência, se a nossa concepção de ciência jurídico-penal ela não tenha sempre favorecido isso, né? Uma ciência que está ancorada na ideia, né, por exemplo, das funções da pena, que nunca se verificaram e que a gente segue invocando elas como argumento para embasar todo um sistema, se não era, de fato, um campo fértil para as pessoas perceberem, bom, esse é um lugar onde a gente pode debater a partir do senso comum, a partir de qualquer ideia que não se demonstre, mas que pode ser reivindicado, né, qualquer fundamento como fundamento. Uma ciência construída à base da ideia de bem jurídico, mas que também, quando ele não aparece, o sujeito diz, bom, tudo bem, nesse caso não tem bem jurídico, mas tudo bem também, nada grave, daí uma exceção. Quer dizer, o sujeito que olha para um ambiente científico desse, ele se entusiasma num momento de crise como esse, né? Isso vinculado à ideia de uma porta para o exercício da força, né? Do instrumento de força muito potente. Então, ele quer dizer, bom, se eu me colocar num ambiente de debate desses, com esse nível de rigor, e a partir daí poder acessar uma ferramenta de imposição pela força, como a prisão, como o poder punitivo, olha que maravilha, né? Então, não sei se chega a impressionar, a surpreender que o nosso campo tenha se tornado algo tão recorrente nos últimos tempos, né? Isso foi algo que me veio assim ouvindo você falar, e deixei como provocação. Sem dúvida. A gente tem algumas perguntas
Eu acho, pelo que eu andei seguindo, tem uma pergunta direta aqui feita pelo Frederico Augusto. Ele coloca assim: haveria alguma diferença entre a causalidade naturalística objetiva e a causalidade normativa? Caso haja, é o nexo normativo que justificaria, entre aspas, determinados delitos sem um dano efetivo, um dolo cognitivo? Não sei qual vai ser a dinâmica, se eu já vou respondendo, como é que faremos, Tiago? Como você preferiu, acho que as perguntas são diferentes, assim, né? São temas bastante diferentes. Então, se você quiser se ater a uma e depois a gente passar a outra, eu acho que pode ser. Tá bem. Veja, essa questão do Frederico, né? Frederico, é uma questão bastante interessante, né? O que acontece? Nós temos, obviamente, a imputação a partir de critérios normativos, e nós temos, no Código Penal Brasileiro, no artigo 13, se é patente, né, a figura do nexo, né, causal, né, lógico, né, lógico naturalista. Não vou falar mecânico, físico-mecânico, mas lógico naturalista, porque ele envolve também a própria omissão, né? Mas ele portanto, é um nexo causal estabelecido como condição indispensável para a imputação do direito penal brasileiro. Tá? Ou seja, como diz o artigo 13 exatamente, né? Considera-se o resultado aquele sem o qual a ação não teria ocorrido. Me ajudem, por favor, me recordem, por favor. O resultado que depende da essência do crime só é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Essa é a literalidade do artigo 13. E essa literalidade, ela coloca de maneira claríssima, inequívoca, a necessidade de uma vinculação lógica, que é a causalidade da qual nós sempre falamos no direito penal brasileiro. Só que mesmo no direito penal brasileiro, e já faz muito tempo, é inequívoco o fato de que ela não se basta. E por que não se basta? Só o fato de nós termos um parágrafo primeiro que vai falar, né, de que, no caso de prevenência de uma causa relativamente dependente que por si só produz resultado, afasta-se a vinculação, estou dizendo, olha, não basta haver relação de causalidade, se houver algo extraordinário que incida sobre o nexo causal, isto aqui fará com que o resultado não seja imputado à causa inicial. O que eu estou falando, portanto, eu tenho um nexo de causalidade e terei um juízo, uma segunda dimensão, um segundo juízo de caráter normativo, onde eu estou avaliando justamente esta questão, e que muitos vão dizer, né, que o próprio Alberto Silva Franco vai falar, né, mas tantos outros, né, que isso deve se aplicar também à causa preexistente, à causa concomitante, né, relativamente dependente, né, e que coloca, obviamente, a necessidade de se estabelecer uma lógica de previsibilidade, né, do curso causal para se imputar ao final o resultado. Ou seja, em outras palavras, no Código Penal Brasileiro, desde já, a mera relação de causalidade não basta. E veja, quando se trabalhava já na altura, muitos anos atrás, o regressum ad infinitum, porque o parágrafo primeiro nada mais é do que um progressum ad infinitum, né? Nós temos o regressum ad infinitum, todo mundo falava Adão e Eva, aquelas coisas, todo o pai do homicida, né? Nós temos que delimitar isto com o dolo e com a culpa. O que nós estamos fazendo aqui? Estamos transformando a causa numa causa jurídico-penalmente relevante. Ou seja, a causa jurídico-penalmente relevante. Então, eu tenho um nexo causal indispensável, estabelecido pelo artigo 13, e tenho uma dimensão normativa também indispensável. O que a teoria da imputação objetiva vai fazer aqui nesse contexto é trazer uma série de critérios, mais ou menos articulados, dizendo assim, olha, a causalidade é o mínimo, eu preciso também disto. Só que aí vem o problema, né? Por isso que eu digo, tudo é uma questão que tem que se ter um certo cuidado. Né? Ou seja, nem tudo, né, que está lá posto na teoria da imputação objetiva, por exemplo, de Clauso-Oxim, porque tem variáveis, né, é assimilável nesse contexto de uma vinculação causal necessária. Exemplo, a teoria da diminuição do risco. A teoria da diminuição do risco, ela estabelece uma imputação pelo resultado sem que eu possa afirmar que são fatores que estão relacionados de forma cabal. Tá? E isto, diante do artigo 13 caput, faria com que essa proposição, não importa se eu gosto dela,
Então, você acha muito bonita, muito legal, não importa, não é o meu caso, eu não gosto. Tá? Mas, independente se a pessoa gostar ou não é uma questão de gosto, ou até mesmo de convencimento, simplesmente de fazer sentido ou não. Existe um limite legal. E aí que está todo o problema. Isto vem, chega ao Brasil, nós temos inúmeros julgados, muitos, por exemplo, do TJ de Minas Gerais, que vão imputar a responsabilidade por uma morte, numa omissão médica, partindo do pressuposto que, se tivesse sido realizada a ação, teria aumentado as chances do paciente. Agora, se teria impedido a morte, isso não se sabe, mas teria aumentado as chances. Então, portanto, a partir desse argumento, se imputa o resultado. Me parece que isso aqui é um exemplo daquilo que eu estou dizendo. Isso aqui é uma incorporação contra leges, e por força do artigo 1º não poderia ser aplicado. Portanto, essa é a questão-chave. Nem tudo eu posso. Algumas coisas elas precisam ser, digamos assim, cotejadas com o estado de direito positivo que nós temos. Sabe? Então, eu não sei se com isso eu respondo ao Frederico, né? Mas são níveis independentes, ao meu juízo, todos os dois absolutamente importantes e indispensáveis, tá? Mas, né, que precisam ser articulados. Tá? Outra pergunta da Isabelle Ramos, pedindo para você aprofundar um pouco no tópico do Caring Criminal Law. E aí eu pego carona e talvez se a ideia de justiça restaurativa ela se inseriria aí, se esse é um caminho possível. Como é que você tem visto a questão da disputa no âmbito da justiça restaurativa como uma alternativa penal? Excelente, excelente. Muito obrigado. Né? Na verdade, são coisas que eu poderia falar aqui a noite toda com vocês, coisas que eu gosto muito. Mas existem algumas teorias nas ciências naturais, né? Que é um contexto também, é um conceito muito antigo, tá? Mas nas antigas ciências naturais, que algumas revoluções só são possíveis quando há um contexto científico, eu diria, a permitir isto. Tá? É mais ou menos aquilo que na física se vê da seguinte forma, né? Um átomo só muda de camada quando ele encontra um quanta de energia. Daí ele salta de camada. Um pouco a menos isso, ele fica onde ele está. Quando as coisas estão todas elas postas, ou seja, eu tenho tudo, eu tenho o terreno propício, aí então a revolução acontece. A revolução científica acontece, ou seja, uma ideia passa a ser aceitável. Tá? Ou seja, vamos imaginar, aqui dar um exemplo muito, muito grosseiro, falar de feminismo no século XVII não ia funcionar. Tá? Não ia funcionar. Falar da abolição da escravatura também não ia ser um argumento que iria encontrar um contexto em que ele pudesse se afirmar. Entretanto, há um certo momento em que as coisas estão propícias. Quando o Beccaria escreveu dos Delitos das Penas, muitos dizem que aquele momento era o momento. Né? Então, não somente ele foi um grande jurista, como ele também teve o time. Né? Falou as coisas que deviam ser ditas no momento em que elas estavam, digamos, as pessoas estavam ávidas por escutar coisas daquela grandeza. Quando eu falo em Caring Criminal Law, o que eu estou falando aqui, na verdade, é um step back. Né? Ou seja, nós temos que, por vezes, trabalhar a nossa perspectiva das coisas. É nesse sentido. Ou seja, trabalhar a nossa perspectiva do direito. Ou seja, antes de nos projetar na dogmática penal e discutir tentativa, eu tenho que pensar a partir de quais parâmetros eu vou construir as coisas. Isto é algo que vai, portanto, e deve, né, lançar raízes para muito antes do direito penal, enquanto ciência em sentido estrito. Né? Vai lançar, portanto, onde é que eu lanço as minhas bases? A partir de certos parâmetros, eu não consigo construir. Né? Nessa obra magnífica, que foi um discurso de Heidegger, né, na cidade natal dele, né, que saiu publicado, né, em Portugal com o nome de Serenidade, mas o título original é Gelassenheit. Nessa obra, Heidegger vai dizer, olha, o que nós devemos no mundo, em grande medida, em termos de avanço tecnológico e avanço, digamos, científico, tudo está fundado, na maior parte das vezes, num pensamento que calcula. Mas o pensamento que calcula não me constitui. Não constitui o que eu sou e como eu vejo o mundo. Esse pensamento é o pensamento que medita. E esse pensamento é o pensamento que me identifica enquanto ser humano. Eu sou uma pessoa porque eu sou capaz de reflexão. Sou capaz de refletir sobre o que eu sou e o meu sentido no mundo.
Essa dimensão é uma dimensão constitutiva. Se eu perco ela na construção das coisas, eu necessariamente não consigo chegar em determinados locais, porque há uma peça faltante. Isso pauta como eu vejo o outro. Então, quando eu falo em Caring Criminal Law, o que eu estou dizendo, de certo modo, é que é preciso ter pautas a longo prazo. É como alguém faz um projeto de vida a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. É preciso ter pautas que toquem a nossa forma de ver o mundo. Somente assim é possível, né, construir determinados contextos nos quais alguns argumentos possam se tornar mais atrativos. Caso contrário, né, eu estou vendendo areia no deserto. Aquilo que eu ofereço, ninguém julga necessitar. Esse é o ponto-chave. Por isso, esse step back. O Caring Criminal Law seria isto, uma reconstrução, só que não tem como desenvolver isso, né, com base existencial, de reformulação da posição da pessoa no mundo, menos atomizado e mais a partir de uma lógica de alteridade, de construção a partir do outro. Eu tenho que entender que só sou feliz quando o outro está feliz. Esse é um ponto-chave, parece ridículo, parece uma coisa até mesmo infantil. Isso não tem nada de ridículo nem de infantil. Isso é hoje um dado neurocientífico demonstrável. Eu preciso do outro para ser alguém pleno. Não sei, Tiago, se eu não tenho... Não, ótimo. Acho que atendeu claramente a Isabelle. Tem duas aqui que se complementam. Eu acho que elas tocam num ponto interessante. O Felipe Campos e a Itana Andrade. O Felipe diz assim: é digno de nota para mim que, em outros momentos históricos, o pensamento autoritário foi subsidiado por dogmática de relevo, mas hoje não. Moro deixou claro isso certa vez. Os professores concordam? E isso tem a ver com a indagação da Itana, que fala se o pacote anticrime, a lei de abuso de autoridade, foram, de alguma forma, impactadas pela dogmática penal. Quer dizer, houve uma contribuição da dogmática para essa produção legislativa? Ou essas coisas estão dissociadas? Veja, as coisas são complexas. Por que elas são complexas? Porque as ideias, por vezes, elas são simplesmente apropriadas e são dadas a elas um colorido muito diverso, absolutamente muito diverso. O nacionalsocialismo, ele poderia ter feito, digamos, constituído a sua base, digamos, reitora em termos penais, até mesmo na teoria do bem jurídico. Porque havia quem dissesse, olha, teoria do bem jurídico, os valores da comunidade. Os valores da comunidade são quais? A fidelidade ao sistema, a fidelidade ao regime, etc. Ou seja, e aí, a partir desses valores, construir. Né? Entretanto, foi construído na ideia rígida da desobediência. Desobediência porque, obviamente, todo o contexto falava mais nesse sentido. Né? Ou seja, do crime enquanto violação de um dever. Até porque, em países autoritários, a obediência e o dever, eles realmente são catapultados digamos, a uma posição hegemônica em todo o sistema. A dogmática penal, ela se ofereceu para isso. Veja, se tu pensar na dogmática penal enquanto elaboração teórica no âmbito do direito penal, sem dúvida. Você já havia a escola de Kiel, claro, não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma. Mas quando eu falo em dogmática penal, eu estou falando, portanto, de uma construção que, obviamente, tem que se projetar dentro de um modelo de Estado, e logo há parâmetros que permitem se indicar isto. Tá? Ou seja, se determinados princípios reitores estão ou não estão de acordo com aquilo que estrutura materialmente o Estado de Direito, como no caso brasileiro. Tá? Você já dizia, o meu querido professor, já falecido professor, tive a oportunidade de conhecê-lo, o professor Giorgio Marinucci, que dizia, olha, o modelo de Estado, né, seja italiano, fazendo referência também à Constituição brasileira, é de um Estado democrático, tolerante, não liberticida, fundado na pluralidade, na multiculturalidade. E, portanto, a partir desses valores é que eu preciso retirar aquilo que efetivamente vai pautar o direito penal. E dentro desta lógica, e nesta lógica, está, por exemplo, regras que podem, digamos assim, constituir aquilo que eu
chamarei de núcleo duro daquilo que é inquestionável. A exigência de legalidade. Mas exigência de legalidade significa o quê? Ora, significa, entre outras coisas, que eu não posso, por um crime, responder como se esse crime fosse 4, fosse 5. Hoje nós temos uma overcharge em funcionamento na prática penal. Uma pessoa comete um crime e esse crime é catapultado em um fato gravíssimo pela composição de várias outras infrações que são grudadas a ela. Vou dar um exemplo, que é a questão do jogo do bicho. O jogo do bicho virou algo gravíssimo, porque eu imputo alguém em jogo do bicho junto com associação criminosa, crime organizado e lavagem. E disso sai uma coisa gigantesca. E cada vez que o sujeito deposita o dinheiro no banco ou na conta, é um crime de lavagem autônomo. Isso viola todos os parâmetros mínimos básicos desse núcleo duro de legalidade, de uma legalidade que não é uma legalidade à la Berlim, é uma legalidade mais complexa, é verdade, mas é de uma legalidade de um tipo de ilícito, que não pode aceitar essa sobreposição de coisas. Né? Mas hoje, né, a coisa está de tal forma espiritualizada, né, para usar um termo, uma expressão que eu acho que fala muito, que ninguém vê problema nisso. E quando, vejam só, se questiona, né, se pode ou não pode aplicar aqui a lei do crime organizado, porque, afinal de contas, você vai exigir que a pena máxima seja de, no mínimo, 4 anos, e jogo do bicho é uma infração, né? Que se diz o quê? Se diz simplesmente que é crime organizado não por jogo do bicho. É crime organizado para lavagem de capitais. Hein? Como é isso possível? Percebe o que eu quero dizer? Isso é manipular de maneira absolutamente, eu diria, pornográfica. Né? É uma manipulação pornográfica de parâmetros duros do direito penal, que não dão margem aqui a nenhuma... Né? Agora, é claro, eu preciso ter cuidado. Todo pensamento autoritário, ele vai encontrar base. Mas, veja, não é por isso que ele deixa de ser autoritário. Então, as coisas têm a aparência que têm. E por isso que é importante ter dimensões de análise que transcendem, por vezes, o próprio direito positivo. O dogmático penal não é algo intrassistêmico, necessariamente. Se ela tem base filosófica, ela vai buscar outros elementos na própria filosofia e esses contrastes para além, até mesmo, de uma constituição que eventualmente pode até ser autoritária. Não sei se eu consigo trazer alguma luz sobre essa questão, que é bastante polêmica. Né? Tem uma última pergunta aqui, Fábio, eu acho que a gente pode fechar as inscrições com ela. Se o professor poderia fazer um pequeno comentário ao recurso extraordinário que julga a tipicidade do artigo 28 da Lei Antidrogas, explicitando o problema da espiritualização do bem jurídico e a questão da autolesão nesse tipo penal. Bom, aqui, para mim, nós temos um especialista aqui, que é o Sala de Carvalho, meu eterno professor, né? Mas eu, como penalista que sou, né? E por tudo que eu já escrevi, eu digo assim, nós temos que ser, né, fiéis às nossas convicções, não é? Eu não tenho dúvida que o artigo 28 é um problema. E não só o artigo 28. Eu tenho um problema com a criminalização da autolesão. Me parece que ela não atende a regras mínimas de dogmática penal, em hipótese alguma, na medida em que a autolesão não pode ser crime. Isso está na origem, né, de toda a teoria do bem jurídico, né, que trabalha com noções de liberdade, e não só, veja, isso seja no âmbito de civil law, do direito penal continental, nós vamos encontrar também raízes muito interessantes no direito penal de common law, no mesmo sentido. Me parece que isso aqui é um ultrapassar de uma barreira muito, muito complexa, né, em que o Estado realmente substitui ao sujeito na gestão dos seus interesses privados. Né? E no Brasil isso é posto quase como se fosse algo absolutamente inequívoco, claro, acabado e perene, eterno. Né? Esquecem, por vezes, que a questão do combate às drogas é uma política recente, extremamente recente. O Saulo escreveu isso, né? Tem rios de tintas gastos sobre essas questões. São como a lavagem de capitais, a lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro é uma lei que surgiu quando eu estava no mestrado. Nós fizemos o primeiro congresso, a primeira fala que eu fiz foi sobre lavagem de dinheiro, em 1998. Até então não existia esse crime. Parece que agora a pergunta que tem que se fazer é o que não é lavagem de dinheiro. Está em tudo. Né? É um crime parasita que está em tudo.
Tudo tem lavagem de dinheiro, a não ser que não tenha fruto. Se o time tiver fruto, vai ter lavagem de dinheiro junto. Quer dizer, algumas coisas têm uma pretensão quase perenidade, não é assim. Eu sou um crítico não só do artigo 28, só que o artigo 28, penso eu, que é o superlativo do problema. É o superlativo do problema. Mas o meu pensamento crítico, ele se estende, assim, vamos pensar um radical, né? Não, eu acho que nós temos que ser, portanto, coerentes com as nossas convicções. E tudo que eu escrevi caminha e fala por si. Eu não posso criminalizar a autolesão. Não posso. Tá? E aí eu vou até mesmo para a política de drogas em si, eu acho que teria que ser substituído por outras coisas e buscar outros caminhos. Bom, as perguntas da internet a gente encerrou. Antônio, Saulo, vocês querem colocar alguma coisa? Eu queria... Tem uma questãozinha com o Fábio, bem da estrutura do pensamento dogmático. Eu queria te ouvir, Fábio, não quero também te ocupar teu tempo, que já está um bom período aqui conosco, né? Mas, quando falo do resgate da filosofia, eu acho que talvez seja uma das únicas saídas que a gente tenha, né? Mas aí queria também fazer uma breve menção e talvez uma provocação, né? Que o neocantismo ele entra, né, exatamente para resgatar a filosofia no direito penal contra o positivismo, né? Na década de 10, na década de 20, né? Quando a dogmática se aproxima do naturalismo, são os neocantistas que vêm resgatar e dizem, está faltando filosofia aqui, né? E o que acontece com o funcionalismo é um giro daí para um sociologismo, né? Então a filosofia ela sempre fica meio perdida nisso, né? E efetivamente eu concordo contigo. Mas eu queria mencionar também, né, até porque escrevi sobre isso, estou escrevendo, estou trabalhando, né? Nós temos dimensões e dimensões do neocantismo, né? Mesger é uma coisa, né? Maier é outra, Radbruch é outra. Até porque se uns foram se Mesger foi colaboracionista com o nazismo, Radbruch foi exilado e, né, perseguido, perdeu a cátedra de direito penal. Então o neocantismo também não é um bloco homogêneo que a gente possa, e eu sinto muitas vezes que a gente acaba, claro, ao fazer uma crítica forte ao Mesger, por tudo que representou a incorporação da dogmática do Mesger na América Latina, e eu acho que se justifica, mas eu acho que a gente não pode perder também essa dimensão de um liberalismo garantista de Marx Ernst Mayr, né? Do próprio Radbruch, em certa medida do Freudenthal, Goldschmidt, porque sempre quando eu lembro da materialização no direito penal que o neocantismo produziu, né? Sempre é num sentido de ampliar os espaços de liberdade e não de ampliar os espaços de repressão, né? Desde os exemplos do cocheiro, né, dos mineiros, dos médicos, lá no Freudenthal e no Goldschmidt, né, são sempre espaços de materialização positiva da antijuridicidade e da culpabilidade, né? Da mesma forma que eu entendo, assim, e me preocupa, queria te ouvir sobre isso, né? Quando a gente fala no Maier, nos tipos abertos, Maier, na realidade, estava fazendo ali um diagnóstico que existiam tipos abertos e não defendendo, né, um decisionismo através dos tipos abertos, né? Que foi um pouco assim como na teoria crítica do direito no Brasil, via Vará, Rosa Maria Cardoso Cunha, né, vai falar no caráter retórico do princípio da legalidade na década de 80, fazendo uma denúncia da manipulação da legalidade e não defendendo que eu poderia manipulá-la. Eu acho que, daí só para concluir, né, fui lá no neocantismo para chegar aí, eu acho que cabe a nós, nesse papel, né, da dogmática, e eu acho que o termo que tu usou é um termo bastante preciso, é de fazer um constrangimento dogmático e epistemológico, como fala o Lênio. Eu vou mais adiante, eu vou com um constrangimento ético, né? Nós não somos juízes, nós não somos ministros do Supremo, mas nós, como professores, como teóricos, né, que pensamos o direito penal, temos, né,
é esperado de nós apontar e dizer vocês estão errados. Isso não pode. Vocês ultrapassaram o limite. Né? Esse discurso de autoridade, que daí eu acho que cabe, eu acho que é a ferramenta que a gente tem. Né? Exatamente. Eu estou de pleno acordo, Saulo, com a tua reflexão e é absolutamente irretocável, todas as tuas ponderações, irretocável. Eu diria o seguinte, eu sou um grande fã do neocantismo. Né? Eu acho que o neocantismo ele trouxe contributos gigantescos. Né? O Maier é um jurista, morreu muito jovem, teria produzido muito, é um jurista absurdamente competente, mas o próprio Metzger era um grande jurista. Qual é o problema? O problema foi o seguinte, foi justamente os deslumbramentos. Nós tínhamos o Behling dizendo, olha, tem que ser assim. Daí o Maier vai e olha assim, olha, Behling, não é. Ele diz, é bem o que tu disseste. Ele diz, olha, não é. O tipo, ele antecipa, a primeira vez que ele fala, portanto, ele vai dizer, olha, tem elementos aqui que são impróprios da tipicidade, são elementos próprios da ilicitude, estão antecipados aqui, mas fazem parte da tipicidade. Então, se a tipicidade, vamos dizer, olha, se a tipicidade não é essa tipicidade descritiva, ela carrega valor. Né? Se ela carrega um valor, bem, então o tipo penal é algo diferente, ele é tipo de injusto. Daí, quando eles dizem que é tipo de injusto, aí muitos, daí evidentemente, daí é aquela coisa, né? O argumento no seu contexto e também no seu contexto de conveniência. Daí muitos vão dizer, bom, aí vem o Zauer vai dizer, então o tipo penal não é algo tão importante assim. Então o tipo penal passa a não ser mais tão relevante porque o ilícito estaria carregando já o conteúdo da matéria de proibição e isso, portanto, poderia ser lido tendo o tipo como mera referência. Ou seja, a chegada dos níveis de valoração permitiu uma maior liberdade. Só que isso foi onde? Coincidiu com o nazismo. Né? Se isso tivesse acontecido no apogeu, por exemplo, de um período de reabertura democrática como foi o Brasil pós-88, porque foi o apogeu das liberdades, da Constituição, etc., os efeitos desta abertura seria algo magnífico. Nós teríamos enchido esses lugares todos com coisas boas. Não foi necessariamente o que aconteceu. Né? Porque era o momento da época, era aquilo que se acreditava, eram as convicções que se tinham. Agora, uma coisa foi dita, né? Direito é valoração. E logo eu preciso me preocupar com essa valoração. Né? Veja, Eduardo Corrêa, Saulo, o Eduardo Corrêa, neocantista, Delitala. A obra do Eduardo Corrêa é uma coisa magnífica, até hoje. Né? Se nós olharmos o próprio Roxin, e muitas das coisas que o Roxin diz, eu vejo o neocantismo, olha, de corpo e alma ali. Né? E também nós sabemos que as coisas não são mais puras, né? Nós não somos efetivamente puros em nada. Mas, em outras palavras, eu vejo o contributo neocantista, um contributo que talvez no momento errado permitiu exageros e resbalos complexos, tristes, eu diria. Há textos do Metzger que todos nós sabemos, até pela obra do Munhoz Conde, né? lamentáveis, mas que estão mais próximos daquilo que era a convicção pessoal do Metzger que provavelmente aquilo que o sistema, digamos, instigava ele a fazer. Né? O sistema também tenha permitido mais, mas não instigado. Né? E aí essa dicotomia entre Radbruch, né? entre outros autores. Estou de pleno acordo e sempre mostra uma coisa que eu acho que é importante, né? Que é o caminho do meio. Nós temos que entender que a moderação das ideias talvez seja sempre aquilo que há de mais importante a se buscar. Né? Todo tipo de exagero, todo tipo de extremo, ele é sempre pernicioso. Só fazendo uma lembrança aqui, né? Silinsky, né? Pega as ideias de Wälzer e vai dizer, bem, se é a vontade que importa, por que não punir da mesma forma a tentativa inidônea, ou seja, o crime impossível, e o crime consumado, se a vontade nos dois é a mesma. Ou seja, só que não era isso certamente que Wälzer queria. Então, acho que... Mas, brigadíssimo, Saulo, pela tua preciosa contribuição aqui. Obrigado, meu eterno professor. Quero conversar ainda mais contigo sobre isso. Minha honra, uma honra para mim. Muito obrigado, Saulo. Eu que agradeço. Antônio?
Queria agradecer as palavras, a conferência do Fábio e dizer que aprendi muito, como sempre aprendo, quando posso escutá-lo. Eu fiz uma série de anotações, mas eu não vou... Nós já estamos chegando, acho que no momento do término, né, do nosso encontro. Vou reduzir as minhas observações e perguntas, na verdade, que talvez sejam menos do que perguntas, mas um compartilhamento de perplexidades em 2 pontos. Eu gostaria de ouvir o Fábio a esse respeito também. A primeira um dos aspectos que você atacou no início, até o meio da sua fala, que é essa crise, que eu chamaria uma crise de papéis, uma crise de empatia, que eu chamaria também de crise de legitimidade da aplicação do direito penal, a partir do momento em que se substitui o momento, digamos assim, de legitimidade democrática verdadeira, que é da formulação da norma penal, por uma espécie de falsa legitimação, aparente legitimação democrática, de uma espécie de democracia pseudo-radical, a democracia do momento. Né? Quer dizer, interpreta-se o tipo penal segundo uma determinada vontade política, sob o argumento de que é preciso atender à voz das ruas, é preciso ouvir o povo, tudo mais, ignorando ou saltando o próprio momento de legitimação democrática, que está ali, é a lei. Quer dizer, quanto mais restrita a interpretação da lei, isso a gente sabe há muito tempo, mais democrática será a aplicação da lei. E quem definiu os contornos da lei, numa medida do possível, todos os princípios de interpretação penal são de restrição à lei exatamente por isso, quer dizer, tudo que deveria estar na lei está na lei. Não é? Nós devemos colocar o mínimo possível para fazer a lei ter sentido. Então, a primeira pergunta, a minha primeira indagação é como é que isso é possível ser tão óbvio que não há como aplicar o direito penal sob o manto de uma pseudo-democracia radical, quando, na verdade, o momento democrático do direito penal é a existência da lei, que cada vez é menos respeitada. E o segundo ponto é uma pergunta ao grande dogmático e que afeta outros dogmáticos, ou a dogmática não apenas brasileira, mas internacional, no sentido geral. Pegando o exemplo que você deu de lavagem de dinheiro ou outras, uma leve, uma superficial leitura da lei e dos compêndios manualísticos, entre aspas, de comentários, deixa evidente infração ao princípio da legalidade, ao princípio da proporcionalidade, ao princípio da ofensividade. Nesse aspecto especificamente, é uma tendência, ainda não diria universal, mas na Alemanha muito presente essa ideia de que não, tudo virou a margem de definição do legislador, quer dizer, o legislador não pode dizer nada. E a minha pergunta é, de onde se origina essa timidez dogmática, essa modéstia dogmática, que agora essa resignação dogmática, que as pessoas comentam a lei da lavagem de dinheiro e dizem assim, não, é um pouco, realmente, uma contravenção agora, pena, mas a lavagem de dinheiro, que tem uma pena muito superior, pode ser punida, com base no crime anterior, no fato antecedente de ser a contravenção. Por que essa resignação? Por que as pessoas perderam a liberdade, a capacidade, talvez a coragem dogmática de dizer que isso não é um estado de coisas possível? Antônio, obrigado pelas tuas dois questionamentos. Obrigado de coração. Antônio, que é sempre brilhante em tudo. Sempre muito bom ouvi-lo. Antônio, eu não sei se alguém tem a resposta para as tuas dúvidas, para as duas questões. Acho que não são respostas que se possam ter. O que eu tenho são, talvez, digamos assim, hipóteses minhas, profundas por vezes,
acerca de cada uma dessas situações, mas são hipóteses, não são respostas que eu posso te dar. Em relação à primeira, né, de certo modo, elas estão interligadas. Eu digo que, de certo modo, as duas questões estão interligadas, né? Essa crise da legitimidade, como pode um magistrado, por vezes, sair do seu papel, fazer o que faz, e isto ser visto como algo que, bem, por mais absurdo que seja, está bem assim. Eu diria, eu avançaria até um pouco mais. Ao meu juízo, existe uma questão de visibilidade do problema. Eu acho que para muitos não há o problema. Definitivamente não há o problema. Tá? Eu não gostaria de, para exemplificar o que eu estou querendo expressar, usar situações públicas, políticas públicas recentes. Mas vou usar uma só, tá? Uma só, que é a questão quando houve o vazamento, e vamos partir do pressuposto que aquilo aconteceu, mas na verdade também isso pouco importa, tá? Quando saiu o vazamento das conversas entre o Moro, enquanto magistrado no Paraná, e o Ministério Público, essa interlocução, tá? Muitos advogados, tá? Vejam, advogados disseram que não havia problema nenhum. Isso não tem problema nenhum, é natural. É natural o juiz se comunicar assim, tá, com o Ministério Público, eu não vejo problema nenhum. Antônio, eu sou advogado. Eu nunca me comuniquei assim com nenhum magistrado. Eu não conheço nenhum advogado que tenha se comunicado assim com algum magistrado. Mas aquela situação, eu vou dizer, eu não estou emitindo aqui juízo, na verdade. Eu estou dizendo apenas que, aos olhos de muitos, aquilo era algo natural, quando, aos meus olhos, é algo absolutamente, né, não republicano e inaceitável, né, e nada natural. A visibilidade do problema, por vezes, é o primeiro problema. O exemplo que eu teria para trazer aqui, ele não pode ser trazido mais nos dias de hoje, tá? Mas eu vou apenas transformá-lo numa metáfora. Numa ocasião, numa pequena comunidade, tá, no interior do Rio Grande do Sul, eu participei de um processo em que o sujeito ele era de um racismo brutal, mas tamanho, que nem ele percebia o grau de constrangimento que as coisas que ele dizia colocava em qualquer pessoa que estava a escutá-lo. De tal modo que causou até uma perplexidade para o próprio magistrado. Ou seja, em outras palavras, o que eu quero dizer? Por vezes, o primeiro passo para o enfrentamento de um problema é dar visibilidade a ele. Estamos vivendo um momento, Antônio. Por isso eu comecei minha fala de maneira muito, eu diria, muito dura, acredito eu, e com palavras muito fortes. Um momento obscurantista. Porque eu posso discutir um problema e posso, por vezes, não ter razão em torno dele. Agora, se eu não enxergo o problema, eu não posso discuti-lo. E me parece que é nesse nível de coisas que, em grande medida, nós estamos vivendo hoje. Ou seja, às vezes, há grandes problemas que estão restritos à visibilidade de parcela da sociedade e o resto está posto numa lógica, uma grande lógica normalizadora. Eu acho isso assustador. Mas não acho que seja surpreendente. Acho que é algo natural, dado o contexto global de coisas que se vive hoje. Isso, ao meu juízo, não surpreende, né? Na ideia de surpresa, não causa surpresa, embora seja inadmissível e que questione até mesmo a própria capacidade e racionalidade no enfrentamento de algumas coisas. Se Kant nascesse hoje e visse tudo isso, provavelmente ele teria escrito uma outra obra. Ele não teria escrito a obra que ele escreveu. Eu não tenho dúvida nenhuma, né? Ou seja, por vezes, a tendência que a gente tem é de perda absoluta de crença no argumento lógico. As coisas, por vezes, parecem não ser possíveis de serem construídas nesse sentido. Na segunda pergunta, eu vou ser muito breve. Eu acho que isto é um conjunto de coisas.
Eu acho que nós temos hoje nós temos uma academia crítica. Eu só acho que ela teve o papel dela, digamos, minimizado. Nós não conseguimos mais a atenção, a importante atenção e a possibilidade de participar efetivamente daquilo que importa no nosso país. E esta incapacidade de participação, né, por vezes é ocupada por outros espaços, esses não críticos, esses em que as coisas são normalizadas. Aqui até mesmo, ao meu juízo, interesses comerciais em jogo, Antônio. Veja que uma obra é muito mais interessante, muito mais bem vendida, se ela é mais fácil de ser compreendida, se ela é menos complexa e se, por acaso, ela tem mais efetividade prática. Só que esta obra, que se torna, com esses, digamos, adjetivos, essas qualidades aqui, uma obra interessante para quem está no foro, peticionando, quer saber, afinal de contas, não o que é o certo, mas o que entende o ministro que vai julgá-lo. Portanto, esta obra é uma obra que não ocupa esse espaço, que é o espaço que, penso eu, de transformação que está absolutamente hoje invisibilizado. A palavra é invisibilizado. Nós estamos apequenados. Nós, enquanto academia, estamos apequenados. E em muitos países existe um espaço de fala constante, respeitado, ainda que por vezes não observado. Agora, o que nós temos hoje é um processo de invisibilidade em curso. Mas, enfim, no link de tudo que foi dito, eu acho que é nada mais do que mais uma das manifestações do nosso tempo. É tudo uma coisa só, se manifestando de várias formas, né? Politicamente, culturalmente, socialmente. É o espírito de um tempo, é o nosso zeitgeist. Né? Só te dar uma última, eu não quero cansá-los, mas um último testemunho. Faz 2 anos atrás, ou foi ano passado, às vezes eu me perco um pouco no tempo, eu estive num congresso da Humboldt, acho que faz 2 anos, no congresso da Humboldt, e com pessoas do mundo todo, juristas, não só penalistas, juristas do mundo todo. As pessoas estavam impressionadas, como os testemunhos de cada um dos países vinham num sentido muito parecido em torno de um crescimento do autoritarismo no mundo. E isto, volto a dizer, em culturas muito diferentes, a partir de parâmetros muito diferentes e com base em coisas muito diferentes. Mas os sintomas vividos e o crescimento era algo que, uma vez parecia que todo mundo estava no mesmo país, vivendo as mesmas coisas. Essas coisas que eu digo que podem ser remetidas a realmente o espírito de um tempo e merecem um cuidado um pouco maior para que a gente possa lidar com elas. Né? É isso que eu posso dizer. A resposta não tem brainstorm sobre as tuas questões. Obrigado. Obrigado. Obrigado, eu. É uma honra. Obrigado, eu. Bom, Fábio, eu fiquei encarregado de fazer o encerramento. Antes de mais nada, eu queria só lembrar, sobretudo porque hoje a gente está no canal oferecido pelo Introcrim, agradecendo a pessoa do Ricardo Krug a possibilidade de utilizar o canal para fazer o seminário. O seminário é um projeto de extensão que eu, o Thiago e o Antônio, a gente coordena na FND, que foi, na realidade, uma ideia do professor Juarez Tavares, que ele desenvolveu durante toda a sua trajetória na UERJ, e a gente incorporou e trouxe para a FND. Ele é o nosso padrinho acadêmico, nosso mentor, e na Dogmática também. Né? Então, a gente é o primeiro do ano, porque logo quando a gente iniciou 2 semanas de aula e tivemos que encerrar as atividades, então é muito bom tê-lo como primeiro do ano. Queria também já confirmar, nós fechamos hoje um segundo seminário que vai ser no dia 28 de maio, às 15 horas, daí, por força do fuso, com a professora Wanda Kappeler, da Universidade de Toulouse, junto com a professora Renata Almeida da Costa, aqui da La Salle, né? Falo aqui porque eu estou em Porto Alegre hoje. Vim me recolher aqui, né? Embora em isolamento também. Não vou poder tomar esse mate contigo, Fábio. E registrar também, eu não consegui acompanhar todos que estavam ali no YouTube,
né, mas registro a participação, né, muito nos honra, do professor Alaor Leite, professor Cristiano Fragoso, professor Jackson Zílio, professor Bruno Menezes, professor Leonardo Santiago Sagrilo, que estiveram conosco e participaram das atividades. E, então, o pessoal do Introcrim aqui está colocando à disposição para as novas transmissões. Agradeço, Ricardo. Queria, então, Fábio, mais uma vez, foi excelente, muito bom sempre te ouvir. Te agradecer pelo tempo, né? A gente sabe que, né, estamos, né, vivendo em lives ultimamente. Eu acompanhei parte da participação com o Ingo e tua junto com o Greco hoje também, né? Então, ou seja, isso nos cansa também, por isso queria te agradecer imensamente, agradecer a todos, deixar meu abraço e dar por encerrada a nossa atividade. Bom, então só uma última palavra dizendo que sou muito grato, realmente muito, muito obrigado. Prazer enorme estar com vocês. Tenho certeza que é um privilégio, e ainda mais na companhia não visível, na nominata que falar as pessoas a quem quero muito bem. Muito obrigado, e também estou na expectativa e na espera das críticas. Se quiserem mandar por e-mail para mim, as críticas serão muito bem-vindas. É assim que a gente constrói as coisas. Muito obrigado de coração. Maravilha, Fábio. Um abração. Boa noite a todos. Boa noite. Ricardo está aí ainda? Acabou? Foi todo mundo embora? Todo mundo embora, apagaram a luz. Está passando lá no YouTube. Eu até dei pausa. Não sei, o Ricardo falou que... Vou escrever aqui para ele. Você está aí ainda, né?